Bom, vamos lá. Então, dando início aí ao nosso treinamento, ao nosso conteúdo de hoje, a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho sobre fechamento e principalmente sobre como você pode lidar com objeções. Então, é sobre isso que eu quero abordar nesse bate-papo de hoje, nessa conferência maravilhosa que a gente vai estar tendo aqui, né, desde as 8 horas da noite e a partir de agora falando sobre alguns conceitos que eu acho que são importantes. Começando esse bate-papo, na verdade, eu queria passar para vocês um pouco do meu sentimento, um pouco da minha reflexão. Eu completei recentemente 5 anos de trabalho dentro da indústria do marketing de relacionamento, né? E eu me considero hoje uma pessoa recém-formada, né? Eu acabei de me formar numa nova carreira, numa nova profissão, numa nova atividade. E eu vejo muitas pessoas que têm aí 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e elas estão completamente desesperadas, angustiadas, porque não estão tendo um resultado absurdo. Eu não mudei de vida. Não... Gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma das características de uma pessoa de sucesso, algumas das principais características de uma pessoa de sucesso são as seguintes. A primeira é aprender a lidar com suas emoções. Lidar com as nossas emoções, a gente tende a se frustrar, porque os resultados eles não aparecem quando a gente quer. Seria muito simples, né? Agora eu quero ter resultado. Pum, teve. Não, o resultado ele aparece através de um processo, né? É um processo de plantio, é um processo de aprendizado, é um processo de práticas, né? E de atividades diárias, de rotina que você implementa na sua vida e que, consequentemente, o resultado é uma consequência disso. Então, toma muito cuidado para você não ser aquela pessoa ansiosa e imediatista, porque a ansiedade e o imediatismo são as duas principais causas de desistência dentro do nosso modelo comercial. As pessoas se julgam merecedoras de algo, sendo que nem sequer passaram o tempo necessário para que aquilo pudesse te dar algum tipo de retorno. Então, essa é a principal coisa que eu quero te dizer nesse momento. A primeira e principal, aprenda a gerenciar suas emoções, porque nada acontece da noite para o dia. Nada acontece num passe de mágica. Tudo é um processo. Uma segunda característica de uma pessoa de sucesso é entender que para que ela possa ter sucesso, ela tem que se profissionalizar. E veja bem, pessoal, quando eu digo sucesso, eu quero dizer para você alguma coisa assim de realmente um potencial de mudança de vidas. Porque eu respeito muito pessoas que eventualmente estejam trabalhando conosco para ganhar aí R$1.000, R$2.000 extra, porque o sucesso ele é relativo. O sucesso ele é relativo. Tem pessoas que querem ter sucesso no sentido de ganhar 100 mil por mês, e tem pessoas que o sucesso, às vezes, é simplesmente estar participando de uma comunidade positiva, de um grupo de pessoas interessantes, de um grupo de pessoas que querem o bem, que querem compartilhar coisas bacanas. Então, assim, eu respeito muito o que é sucesso para cada um. Mas quando eu falo sucesso no sentido que eu estou usando agora, é o sucesso no sentido financeiro. É algo que pode proporcionar independência financeira, liberdade financeira, que você possa realmente mudar a vida de gerações no sentido financeiro. E para você poder ter esse tipo de resultado, é fundamental que você entenda que você tem que se profissionalizar. Ou seja, antes de se profissionalizar, você tem que ter na sua cabeça que isso aqui é uma profissão, isso aqui é uma carreira. Eu acabei de me formar, eu acabei de completar 5 anos. Então, você tem que entender que você tem que passar por esse processo, assim como eu passei, para colher resultados formidáveis que esse negócio pode te proporcionar. Então, se profissionalize. Quando eu falo se profissionaliza, eu quero que vocês entendam que você, às vezes, vai ter que estudar bastante, que você vai ter que ver muito áudio. Então, parabéns para você, por exemplo, que está aqui hoje assistindo essa conferência. Todos os dias eu tenho certeza que você aprende um pouquinho mais lendo um livro, às vezes lendo o mesmo livro que você já leu, porque você está mais preparado hoje para absorver as informações daquele livro, escutando bons áudios, participando dos eventos, participando das opens da sua cidade, das conferências online, participando dos treinamentos, participando das reuniões caseiras. Então, esse tipo de aprendizado ele é fundamental, mas que não só o aprendizado. Porque tem muitas pessoas que sofrem de obesidade cerebral, né? Pessoas que comem muito conteúdo. Elas leem bastante, elas veem bastante vídeo, mas na hora de colocar em prática, elas não o fazem. Elas se mantêm na inércia. Ou, pelo menos, não fazem na quantidade e na qualidade necessária para que o resultado possa aparecer. Porque de nada adianta você ser uma pessoa expert em algo se você realmente não está colocando isso em prática, se realmente você não está produzindo para ter esse tipo de resultado que você almeja. Então, se discipline para que você sim possa aprender, adquirir cada vez mais conhecimento, mas para que você também possa começar a colocar em prática, para que você possa converter ou convergir todo esse conhecimento que você está adquirindo, cada evento que você faz, em ação.
E quando eu falo ação, pessoal, eu acredito do fundo da minha alma que um profissional, uma pessoa que almeja ter algum tipo de resultado na nossa indústria, precisa estar apresentando Junés para pelo menos uma pessoa por dia. Isso é o mínimo que um profissional de sucesso tem que fazer. E, honestamente, pessoal, não é difícil, tá? Na minha opinião, difícil é passar 50 anos trabalhando 8 horas por dia para outra pessoa para chegar no seu final da vida e não ter dinheiro para comprar remédio. Isso, para mim, é super difícil. E muitas pessoas acham que isso é o normal, que isso é o que está certo, que isso é o correto. O que eu estou pedindo, o que eu estou sugerindo para que você faça, é para que você se dedique 1 hora, 2 horas por dia dentro da Junés, apresentando para pelo menos uma pessoa por dia, para que você possa, depois de 2, 3, 4, 5 anos, começar a colher resultados que talvez você jamais colheria no mercado tradicional. Então, se policie para que você possa priorizar a atividade Junés e valorizar a atividade Junés. Porque, às vezes, se cadastrar na Junés, pessoal, é o passo mais fácil que a gente dá. Né? Se cadastrar é simples. Você vai lá, compra um pouco de produto, o produto é maravilhoso, você vai, no mínimo, utilizar os produtos, vai ficar mais bonito, vai ficar mais jovem, ótimo. Já é um ótimo investimento, simplesmente por ter comprado os produtos. Agora, se cadastrar é o mais simples. O desafio que você vai ter que passar nos próximos meses e anos é em produzir o suficiente para que essa bomba atômica de resultado possa trazer o resultado para você. Então, esses dois pontos iniciais eu queria trazer para você, tanto a questão de equilíbrio emocional quanto a questão de profissionalismo, porque sem essas duas coisas não adianta nada eu ficar aqui falando meia hora para vocês sobre um conceito, se vocês realmente não estão dispostos a absorver esse conteúdo e colocá-lo em prática. Porque uma coisa que eu percebo há muito tempo é que as pessoas, elas frequentam treinamentos, elas vão na reuniões, mas às vezes não anotam nada, às vezes não gravam nada, não assistem de novo uma conferência que a gente tem, por exemplo, aí na El Black, e acabam não colocando absolutamente nada em prática do que os grandes líderes falam. E eu aprendi que uma das melhores técnicas para você ter sucesso, que você pode aplicar na sua vida, é a técnica da modelagem. Ou seja, é você copiar pessoas de sucesso. E vocês hoje, gente, tem muita gente de sucesso ao lado de vocês têm líderes altamente comprometidos e capacitados para passar muita informação de qualidade, até que seja virtualmente, através de uma conferência, e você precisa colocar isso em prática. Porque senão não adianta nada, você sai daqui motivado, super entusiasmado, pô, que treinamento maravilhoso, mas amanhã, se você não começar a praticar aquilo que a gente está falando, tudo que você absorveu aqui foi por água abaixo. Então, aprenda a ter esse discernimento e a tratar esse negócio com seriedade. Se você está aqui para poder escutar um treinamento, eu gostaria muito que você colocasse isso em prática a partir de amanhã, tá? A gente vai falar, portanto, um pouquinho sobre fechamento. Fechamento, para todo mundo deve saber, né, que fechamento é uma das habilidades, é uma das habilidades importantes dentro de um profissional de marketing de rede. É uma das habilidades que você vai ter que desenvolver, uma das atividades que você vai ter que fazer, é algo que você vai ter que aprender a fazer. Porque, gente, não sejam ingênuos, porque um dia eu já fui, e um dia essa ingenuidade, ela me parou, ela me estagnou, ela fez com que o meu negócio praticamente desmoronasse. Olha o que eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a trabalhar 5 anos atrás, dentro do marketing de rede, eu tive um sucesso muito grande rapidamente. Eu, em 8 meses, já estava num patamar muito grande na empresa antiga que eu trabalhava, que chamava-se Monavi. E foi muito rápido. Só que o meu negócio cresceu, só que eu não desenvolvi. Os outros 8 meses, depois desse meu resultado, foram catastróficos, porque eu praticamente perdi todo o meu negócio. Por quê, Cadu? Porque eu não era profissional, porque eu não estava trabalhando de maneira profissional. A culpa foi minha. Eu não sabia como conduzir o meu negócio de maneira profissional. Eu não tinha desenvolvido todas as habilidades, não tinha lido os conteúdos suficientes para que eu pudesse segurar o crescimento do meu time e construir algo sólido. Então, não se engane achando que com qualquer tipo de conhecimento você vai se tornar uma grande referência, que com qualquer quantidade de conhecimento você vai se tornar um top líder dentro dessa empresa. Não, você vai ter que aprender e se tornar uma ótima profissional, um ótimo profissional, uma pessoa que realmente tira de letra todas as habilidades dentro do nosso negócio. E uma delas, como eu disse, é o fechamento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre fechamento, então, para que vocês possam começar a colocar em prática essas dicas que eu vou colocar. O fechamento, ele é tão importante quanto qualquer outra habilidade, porque eu vejo pessoas que fazem um trabalho legal de prospecção, convidam bastante pessoas para poder apresentar o projeto, apresentar a oportunidade, apresentar os produtos, apresentam muitos produtos, até vendem uma quantidade legal de produtos, só que falta aquela
sabe aquele checkmate, aquele ponto final na negociação. Falta a pessoa encerrar aquilo que ela começou lá atrás, que é chegar para a pessoa e perguntar o que ela quer, que é ensinar e ajudar aquela pessoa a finalizar de acordo com o interesse dela. Então, o fechamento é muito importante, porque às vezes você chega lá até a boca do gol e na hora de chutar para fazer o gol, você se omite. E aí, provavelmente, você está com um monte de gente aí na sua lista de contatos, sem realmente ter uma resposta firme e séria sobre o seu trabalho, sobre a sua proposta, sobre a sua oportunidade, porque simplesmente você não fez um fechamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre fechamento, que eu acho que é fundamental, tá? Vamos lá, então, pessoal. Fechamento. Primeira frase que eu gostaria que vocês entendessem, que você só vai saber o que a pessoa quer se você perguntar. Às vezes você vai lá, como eu disse, você vai lá, convida a pessoa, faz uma apresentação legal, a pessoa até se interessa, aí você vira para ela e fala assim, beleza, então, a gente se fala depois, tá, eu te mando um WhatsApp, eu te dou uma ligada. Pelo amor de Deus, o fechamento bem feito é aquele que depois que você faz uma apresentação, você já começa a ir para a parte final para tirar uma resposta do seu prospecto. Coloca na sua cabeça que você tem que tirar uma resposta de todo o prospecto que você apresenta. Você tem que tirar uma resposta de todo o prospecto que você apresenta. Quais são as possíveis respostas que eu tiro de um meu prospecto, Cadu? Um não, né? É óbvio, a gente vai ter muitas pessoas que não vão se interessar, assim como muitas pessoas não se interessam pela advocacia, assim como muitas pessoas não se interessam pela medicina, assim como muitas pessoas não se interessam pela engenharia, e muita gente que não vai se interessar pelo marketing de rede. Isso é óbvio. E a gente, às vezes, não sabe lidar com os nãos, a gente tem que encarar o não com naturalidade. Você vai encontrar pessoas que vão querer simplesmente consumir os seus produtos, ou seja, vocês vão vender produtos para elas. Você vai encontrar pessoas que querem apenas trabalhar com a revenda, e vocês que são associados, e vão encontrar pessoas que querem construir com você esse negócio maravilhoso, que são os distribuidores. Essas são as 4 possibilidades dentro de um fechamento. Quando você fala com alguém sobre Junés, quando você apresenta Junés para alguém, e depois pergunta para ela o que ela quer, são essas 4 possibilidades. Mas é óbvio, quanto mais profissional você for, você melhora a sua taxa de conversão. Quanto mais profissional você for, você vai conseguir vender mais e recrutar mais associados de distribuidores. Ou seja, você vai diminuindo a sua quantidade de nãos à medida que você desenvolve o seu fechamento, tá? Então, vamos lá, alguns pontos que estão aí no slide. Primeira coisa, encerre a negociação. Você precisa tirar uma resposta do seu prospecto para poder dar um próximo passo. Às vezes, aquela resposta do seu prospecto também pode ser aquilo lá, não sei, preciso pensar. Não sei, eu quero ver o que pode acontecer. Eu quero conversar com a minha esposa. Agora acho que preciso pensar um pouquinho, preciso ver amanhã, Pessoas que vão tentar te dar uma enrolada ou que realmente vão falar, talvez, eu preciso de alguma outra coisa. Essas pessoas, você vai iniciar o follow-up. Com essas pessoas que estão aí meio que indecisas, você vai iniciar um follow-up, ou seja, você vai inseri-la numa próxima apresentação, numa próxima exposição, você vai marcar de tomar um café com ela, etc. Então, o follow-up, ele tem que vir depois de você tirar uma resposta da pessoa no sentido de não sei, talvez, quero pensar. É essas pessoas que você vai colocar dentro do seu follow-up, tá? Você deve ter a postura de um consultor. Como assim, Cadu, de um consultor? Porque se você for com o objetivo de caçar aquela pessoa, de fechar aquela pessoa, de cadastrar aquela pessoa, via de regra, você não vai ter muito sucesso. Porque o seu mindset, a sua postura, ela está muito agressiva. Na verdade, o segredo é você descobrir aonde que essa pessoa, o seu prospecto, ela pode se interessar por começar a se envolver com esse negócio. Você tem que descobrir em qual porta essa pessoa pode entrar dentro da sua sala, por qual chave que ela vai conseguir abrir a porta da Junés. Então, toma muito cuidado para não querer empurrar a pessoa para aquilo que você quer que ela faça. Na verdade, você tem que ajudar a pessoa a decidir o que ela quer. Você tem que usar a Junés como uma solução para um eventual problema. Só que, às vezes, o problema daquela pessoa é de autoestima. Ela pode começar a consumir um produto. Às vezes, o problema dela ela queria ganhar R$500 a mais por mês com a Junés. Às vezes, ela pode começar revendendo. E, às vezes, o problema dela, ela quer ganhar muito dinheiro. Ela pode se tornar distribuidora. Então, assim, fica muito atento ao que você vai dizer para as pessoas e como é que você vai conduzir esse final de negociação para que você possa oferecer exatamente aquilo que a pessoa quer comprar. Não ofereça algo que a pessoa não quer. Ou pior ainda, não ofereça algo que você quer que ela faça. Descubra pelo que ela se interessa e ofereça aquilo que ela quer adquirir, tá? Esteja sempre preparado na hora de um fechamento. Eu vejo pessoas que acabam uma apresentação, por exemplo,
Você leva um convidado seu numa open, numa reunião aberta, né? Ele chega lá, assiste a apresentação, finaliza a apresentação super motivado e no final você não tem uma ficha de cadastro, você não tem um folder de produto, você não tem ali uma maquininha de cartão para poder fazer a venda de um produto na hora, você não tem produto na mão para poder fazer o produto, a venda na hora. Então, às vezes, você perde uma venda, perde um cadastro, perde um fechamento por simplesmente amadorismo, por você não estar profissionalmente preparado para aquela situação. Um profissional preparado para um bom fechamento é aquele que está na guerra com todas as armas possíveis. Se você não está com o seu arsenal completo dentro da sua mochila ou da sua pasta, você vai passar dificuldade. E aí, não adianta depois reclamar, porque, tá difícil, porque às vezes você não está fazendo o que tem que ser feito para poder ter resultado profissional, tá? É importante que vocês tenham autorresponsabilidade. Responsabilizem-se pelos seus resultados. Se você começar a jogar sua responsabilidade para outras pessoas, para a Junés, para o ambiente, você nunca vai crescer como ser humano e como profissional. Então comece a se responsabilizar pelos eventuais percalços que você encontra no seu dia a dia, tá? Agora, a dica mais importante de fechamento, que é o que eu vou dizer para vocês, essa é a mais importante. Então, se você não anotou nada até agora, anota isso. Um bom fechamento é feito quando você faz mais perguntas do que fala. Porque tem muita gente que acaba uma apresentação, parece que ela quer falar tudo de novo. Acabou a apresentação, parece que ela quer continuar falando, e quer continuar tentando explicar, e quer continuar, desenrolando. Gente, o bom fechamento, ele é feito de perguntas estratégicas. As perguntas, elas são fundamentais para que você conduza o fechamento de maneira correta. Então, cuidado em não ser aquela matraca que acabou a apresentação, já começa, você viu o bônus é incrível, você viu o que você entendeu, 300, 600, 300, 600, você vai ganhando dinheiro. Primeiro, faça perguntas para que você possa direcionar o fechamento de maneira correta. E coloca na sua cabeça o seguinte, quem falar mais, perde. Quem fala mais, perde. Se você falar muito, você perdeu. Você não pode ser a pessoa que é a matraca que sai falando. Aliás, você até pode falar, mas de acordo com as respostas que seu prospecto dá às suas perguntas. Então, não fale, porque às vezes, a gente gasta também muito tempo, a gente perde muito tempo repetindo algo que para aqueles prospectos não faz nenhuma diferença. Então, eu já vi pessoas finalizando uma apresentação e começando a falar de equipe, construção de rede de novo, de cadastro, quando, na verdade, aquela pessoa na sua frente está interessada por comprar a linha Luminesce. Ela não quer trabalhar, só que você continua falando sobre um negócio que para ela não é interessante. Ela ficou tão de saco cheio e nem comprar produto de você ela comprou mais. Então, conduza a negociação de acordo com o que aquela pessoa quer, tá? Algumas perguntas que eu acho que são fundamentais que você faça durante o seu fechamento, principalmente no começo do seu fechamento, né? Você ficou alguma dúvida? Isso é fundamental. Primeira coisa que eu faço quando eu pergunto, eu terminei a apresentação uma individual com alguém, uma caseira, gente, vocês têm alguma dúvida? Você quer bater um papo? Vocês têm alguma coisa a perguntar? Não tenha vergonha, fala para mim agora, que aqui é a hora da gente tirar dúvida. Aí a pessoa fala, não entendi tal coisa, não entendi tal coisa, e aí a gente vai tirando dúvida. E é legal porque essa pergunta também demonstra o comprometimento dela, demonstra o interesse dela. Porque se ela tem muita dúvida, significa que ela está prestando atenção, significa que ela está interessada em tirar dúvida, em esclarecer, porque ela já demonstra um grau maior de interesse. Agora, se você chega pro final, não tenho dúvida nenhuma, não, tá bom? Então, assim, você demonstra que ela não tá com aquela energia, aquele entusiasmo necessário. Isso é natural, mas você tem que fazer esse tipo de pergunta. Outra coisa, você viu como esse negócio pode ser a solução que você estava buscando? Porque provavelmente o seu prospecto, você já pré-qualificou o seu prospecto, você já sabe que ele está com algum problema, que ele está desempregado, que ele está buscando ganhar um pouco de dinheiro, ou às vezes que ele já é um grande empreendedor, que ele é um grande vendedor, e você pode falar para ele, você viu, cara, com o seu potencial, o quanto você pode ganhar de dinheiro aqui nesse negócio? Então é você fazer pergunta, uma pergunta quase que retórica, né, para você poder tirar dele uma resposta sempre positiva. Cara, é mesmo, né? Eu acho que eu vou dar certo, esse negócio é para mim. Então faça perguntas para que a pessoa possa começar a te responder e surja um diálogo que converja de acordo com o que ela quer, tá? Outra coisa bacana, você imaginou suas conquistas empregando todo o seu potencial na Junés? Vamos trabalhar juntos? Você se enxergou consumindo ou trabalhando comigo? Então, esse tipo essas perguntas, elas fazem com que esse diálogo na hora do fechamento se desenrole de acordo com o interesse do prospecto. Então, acho que essa é a grande sacada. É você fazer perguntas para que o seu prospecto diga algo que possa te ajudar a direcioná-lo para aquilo que ele demonstrou interesse. Esse é o segredo, gente. Portanto, faça perguntas. Faça sempre perguntas inteligentes para você poder fechar alguém, tá?
E por fim, é lógico, Cadu, mas você está me falando um cenário que é muito legal, parece fácil, né? Mas não é. Porque no meio desse bate-papo todo, eles começam a fazer perguntas que às vezes eu nem sei responder. Tem algumas objeções que eles têm que, nossa senhora, às vezes é até difícil. Gente, é natural. Algumas objeções aparecem no meio desse diálogo de fechamento. Às vezes as objeções aparecem na hora de convidar, durante a apresentação, mas a grande maioria das objeções acontecem na hora de um fechamento. Quando você vai tirar as dúvidas, vai conversar com a pessoa depois da apresentação e ela te vem com um monte de objeção, né? Cadu, mas isso acontece só comigo? Não, gente, isso acontece com todo mundo e todos os dias. Se você estiver trabalhando de maneira profissional na Junesc, a tendência é que a quantidade de objeções que apareçam aumente. E você vai ter que, portanto, aprender a lidar com objeções, tá? Então eu vou dar algumas dicas para vocês poderem lidar com as objeções que nós temos. A primeira coisa que você tem que entender na sua cabeça é o seguinte: objeção não é rejeição. Objeção não é rejeição. A pessoa não está dizendo não para você. As pessoas estão querendo saber um pouco mais. Quando a pessoa te joga alguma objeção no meio do bate-papo, na verdade ela está querendo dizer para você o seguinte, viu? Eu não entendi muito bem esse ponto, desenvolve mais ele para mim. É isso que é uma objeção. Eu não estou muito bem convencido, mostra um pouquinho mais sobre isso para mim. É isso que a pessoa quer dizer na hora da objeção. Então, objeção não é rejeição. Por que eu falo isso? Porque eu já vi muita gente, muito distribuidor, na hora que recebe uma objeção, essa pessoa fica raivosa. O distribuidor fica irritado. O distribuidor responde essa objeção com muita dureza, com muita agressividade, com muita irritação, com uma grosseria, muitas vezes. Então, gente, objeção não é rejeição. Por favor. Então, comece a entender a objeção com naturalidade. A objeção, às vezes, é muito válida, porque você vai fazer o seu prospecto refletir sobre aquilo. Você vai conseguir contornar a objeção de modo com que você desenvolva um pouco mais o raciocínio daquela pessoa ao ponto dela tomar a decisão de vir trabalhar com você. É importante que você saiba lidar com essas objeções e, principalmente, esteja preparado e preparada para que, quando essas objeções apareçam, você tenha os argumentos e a técnica necessária para poder lidar com elas. Isso é muito importante, tá? Então, é comum que durante o fechamento apareçam dezenas de objeções, mas as mais comuns são essas que eu pontuei para você. Você vai lá falar com alguém, vai conversar com alguém, no final ela fala, mas eu não tenho muito tempo, né? Minha vida é muito corrida, eu trabalho pra caramba. Outras pessoas falam assim, mas não tenho perfil, eu não sei vender, esse negócio acho que não é para mim, não. Outras falam assim, não tenho dinheiro para investir, cara. Minha vida, tive que pagar não sei o que lá, agora IPTU, IPVA, janeiro foi complicado, né? Outra objeção, isso aí é pirâmide? Isso aí parece que é negócio de pirâmide. Não, isso aí é pirâmide, fala sério. Já vi, não parece com aquilo lá, aquele tal de não sei o que lá? Então, isso é pirâmide, é uma objeção também que aparece. O produto é caro. Quanto custa esse produto aqui? Nossa, é muito caro. Só atinge classe A. Esse negócio seu só atinge classe A e B. Isso me irrita, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. E por fim, uma outra objeção que acontece depois que está ali fazendo follow-up, o fechamento, né? Encontrei uns produtos iguaizinhos vendendo pela internet, muito mais barato. Algumas pessoas estão vendendo no Mercado Livre, estão vendendo no X, no Y, no Z. É outra coisa também que a gente encontra que deixa a gente irritado. Eu fico irritado. Mas já acha que eu não fico? Só que eu não posso transparecer. Eu não posso falar, pensa, o energúmeno. Não. Eu preciso trazer isso aí para um ambiente saudável de negociação. Eu preciso trazer essas objeções para uma serenidade natural de uma negociação, conduzir isso de maneira sensata e profissional para poder contornar essa objeção, fazendo com que meu prospecto pare de falar sobre isso. Então é assim que a gente tem que agir. Não é errado ficar nervoso, não é errado ficar irritado, é errado se você deixar transparecer isso e não trabalhar de maneira profissional, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e eu vou dar uma dica geral para todos vocês, tá? Primeira coisa, eu vou ensinar um método de você contornar a objeção, de você lidar com a objeção. O método é só cocô. Grava isso. É engraçado, eu sei. Só cocô. Esse é o método que eu uso em toda e qualquer objeção que me apareça. Toda vez que aparece alguma objeção, que alguém fala alguma coisa, especialmente essas que eu mencionei, que são as mais comuns, eu faço essa técnica, que a técnica é sorria. Primeiro você sorri, depois você concorda e depois você contorna. É isso. Você sorri, depois você concorda e depois você contorna. Sabe por quê? Por que essa técnica é importante? Porque, gente, sorriso abre portas. Grava isso, sorriso abre portas. Quando você sorri para alguém, ela se desarma.
Porque muitas vezes algumas pessoas estão esperando uma discussão, estão esperando um embate, e quando você sorri, quando você trata a pessoa de uma maneira respeitosa e profissional, essa vontade, esse desejo de discussão, ele é encerrado, tá? Então, sorria. Concorda com a pessoa, que, volta a dizer, ela está querendo discutir muitas vezes. Às vezes ela quer que você discuta, que você tenta conversar com ela de maneira agressiva. Não, você vai concordar. Concorda com a pessoa que ela te desarma completamente, ela acha que você vai querer entrar numa baita de uma batalha, e ela fala, realmente, você tem razão, mas eu vou te ensinar a contornar cada objeção. Então, sorria, concorde, desarma a pessoa e depois contorna a objeção através de algumas técnicas, tá? Não demonstre insatisfação e nem irritação pela objeção, pessoal. Coloca isso na sua cabeça. Para pensar. Quantas vezes você já discutiu com alguém por causa de alguma objeção, principalmente com relação à pirâmide? Né? Eu já fiz isso muito. Eu lá no começo, há 5 anos atrás, meu Deus do céu, quando a pessoa vinha me falar que era pirâmide, eu tinha adquirido bastante conhecimento. Só que a hora que eu ia contornar a objeção, eu chamava a pessoa de burra. Né? Como é que você chama alguém de burro que você quer trabalhar com ela? Não entra, é completamente incongruente. Eu ficava nervoso mesmo por lidar. Porque eu não tenho dinheiro. Eu falava, você é burro. Você não está de dinheiro, você está de força de vontade. Então, como é que você quer contornar alguma coisa se você é uma pessoa agressiva? Se você é uma pessoa que demonstra uma raiva enfurecida por causa de coisas que a pessoa às vezes não sabe, né? Para pensar um pouquinho. Será que ela realmente sabe o que ela está dizendo? Será que ela realmente tem os contra-argumentos que você pode ter para poder fazer com que ela pense? Porque, olha, outra coisa importante que eu vou falar com relação a isso, pessoal, para pensar. Será que você hoje tem o conteúdo necessário para contra-argumentar cada parte de uma boa objeção? Porque às vezes, você também não está sabendo lidar com a objeção porque você não adquiriu o conhecimento necessário para isso. Você não tem argumentos suficientes para poder discutir e argumentar e contornar determinada objeção. Então, é importante que você também esteja preparado mentalmente, psicologicamente, em conteúdo, para poder saber conversar e dialogar com as pessoas que eventualmente te passem algumas objeções, tá? Os exemplos, depoimentos e histórias. É importante que, Cadu, mas eu não tenho tanto conhecimento ainda, isso é natural. Mas a forma mais simples de você contornar uma objeção é através da aceitação social. A pessoa tem que entender que não é só ela. Pô, não é só você que está com esse problema, não é só você que não tem dinheiro, não é só você que acha que é pirâmide, só que você tem que mostrar para ela que pessoas que também achavam, pessoas que também pensaram assim, pessoas que também não tinham dinheiro, também tiveram resultados. Então, quando você usa muita história, muito exemplo, muito depoimento para poder contornar a objeção, a pessoa fala assim, então é possível. Porque se outra pessoa fez, eu também posso fazer. Ainda mais, pessoal, quando o exemplo é você. Porque eu, por exemplo, contorno muitas objeções com a minha própria história. Eu contorno muitas objeções com o meu próprio depoimento. Você não tem dinheiro. Pô, também não tinha quando eu comecei. Você não tem perfil. Eu também não tinha perfil, sou advogado, nunca trabalhei com divulgação, nunca trabalhei com marketing, nunca trabalhei com produto, sempre fui prestador de serviço. Eu não tinha tempo. Meu Deus do céu, eu trabalhava das 7 da manhã até as 8 horas da noite, todo santo dia, inclusive nos finais de semana. Tempo, para mim, era uma coisa escassa, mas eu acredito que tempo é questão de prioridade. Então, eu uso muito meus exemplos, as minhas histórias para poder combater. É importante que você tenha história para contar, que você construa suas próprias histórias, sempre com base na verdade, na ética, na honestidade, mas que você tenha histórias suas para poder contar também. Quais foram os desafios que você superou aqui dentro? O que você aprendeu aqui dentro? O que você conseguiu mudar aqui dentro da sua vida, que você pode compartilhar, de repente, com uma pessoa para contornar uma objeção, tá? Além disso, não imponha. Não queira impor nada, não queira ser o vencedor. A sua missão é argumentar para fazer a pessoa refletir. Grava isso, estuda isso, anota isso. Não seja o chato, o chefe que manda, que coloca a sua voz mais alta, que quer impor a sua linha de raciocínio. Não. Responda para ela, argumente com ela e faça sempre o seu prospecto refletir. Você não tem que ganhar a discussão. Se você fizer a pessoa refletir, eu tenho certeza que ela mesma vai chegar à conclusão que ela está errada ou pode estar errada. Ou às vezes não. Às vezes, na verdade, ela no fim das contas, ela acaba falando que ela não quer. Tudo bem. Agora, o seu papel é trabalhar de maneira séria, de maneira profissional e usando essas técnicas, porque, consequentemente, o seu resultado vai ser melhor. Porque é muito melhor cadastrar 2 em 10 do que cadastrar 1 em 10. É muito melhor cadastrar 2 em 10 do que 1 em 100. Então, quanto mais profissional, quanto mais qualidade você tiver, melhor serão seus resultados e suas estatísticas, tá? Então, vamos lá.
Vamos falar sobre cada objeção. Primeiro, muita gente fala assim, eu não tenho tempo, Cadu. Tempo, eu trabalho demais e não sei o que lá. Como é que você lida com isso? Então, vamos lá. Alguns exemplos, tá? Antes de falar sobre os exemplos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não sou o dono da verdade, tá, pessoal? Eu estou aqui passando um pouco do que eu acredito que seja algo profissional dentro da nossa indústria. E eu não quero que vocês se atenham às palavras que estão escritas nos slides. Eu quero que vocês se atenham ao conceito. Porque, às vezes, o que eu estou dizendo aqui não faz sentido para você. Então, você tem que pensar em alguma forma de contornar a objeção que para você faça sentido, que dentro da sua personalidade, que dentro da sua identidade faça sentido. Você tem que ser autêntico, não tem que ser eu. Tente ser o melhor de você sempre. Então, se você falar assim, Cadu, isso aí para mim não tá fazendo muito sentido. Pô, constrói a sua história, constrói a sua argumentação para você poder contornar aquela objeção, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. Sorria, óbvio, concorde, né? E depois contorne. Como é que você contorna? Eu vou falar só sobre contorne, tá? Exemplo, não tenho tempo, Cadu. Pô, eu também achava que eu não tinha tempo. Eu trabalhava, por exemplo, 10 horas por dia no meu emprego tradicional. Mas com organização, eu arrumei 1 hora do meu dia para trabalhar pelos meus sonhos. Se eu te ajudasse na organização, você acha isso possível? Então, olha só, você dá um exemplo, você usa uma história e faz com que a pessoa reflita. E a partir daí, você começa uma nova linha de raciocínio na cabeça dessa pessoa, tá? Outra coisa, o fulano, cara, ele é médico e trabalha 12 horas por dia o fulano é da minha equipe, né? E trabalha 12 horas por dia. Ele começou a desenvolver no Junés aos finais de semana, exatamente para no futuro ele ter mais tempo livre com a família. Você? Então você mostra a história de alguém que também trabalhava 12 horas por dia e que exatamente por causa da falta de tempo com a família, ele começou a trabalhar com isso aqui. É isso que poderia trazer um pouco mais de qualidade de vida para ele, um pouco mais de tempo de lazer para ele, um pouco mais de tempo de descanso para ele. Então, mostre para a pessoa que às vezes a própria objeção é o motivo dela fazer esse negócio. Muitas vezes a pessoa está dando uma objeção que, na verdade, tinha que ser o motivo, o propósito dela desenvolver. Senão, até quando ela vai ficar sem tempo, não é verdade? Outro tipo, realmente vivemos uma rotina maluca. Isso eu uso sempre, gente, realmente, né? Para concordar com alguém, né? Realmente, hoje em dia a rotina tá massacrante. Agora, você aguentará esse tempo, esse ritmo de trabalho até quando? Você já pensou nisso? Até quando você vai aguentar esse ritmo de trabalho? Você acha que a sua saúde aguenta trabalhando aí 10, 15 horas por dia, vivendo estressado? Faz a pessoa refletir, porque a pessoa vai começar a reorganizar os pensamentos dentro do cérebro dela. Ela começou com uma objeção que às vezes ela nem sabe por que ela disse aquilo. Quando você começa a fazer com que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de maneira correta, ela começa a pensar de maneira diferente. Essa é a sua missão, fazê-la refletir de maneira diferente. Outra coisa, realmente tempo é precioso. Mas esse negócio é exatamente para te trazer mais tempo livre de qualidade no futuro. Você concorda que precisa fazer algo diferente hoje para conquistar esse tempo livre lá na frente? Olha isso, gente. Olha então como o contorno das objeções não são no sentido de encarar de frente a pessoa e querer discutir. Não, é de maneira natural, de maneira saudável, fazer com que ela comece a raciocinar um pouco mais sobre o que ela disse. Tempo é uma objeção. Todo mundo, gente, se tempo fosse um ativo mais abundante do mundo, todo mundo estaria milionário. Não é todo mundo que tem tempo livre, todo mundo está na correria, eu sei disso, o trânsito é maluco, o estresse é loucura. Mas eu prefiro gente que está sem tempo, sabe por quê? Porque está demonstrando que está correndo atrás da vida, que está realmente batalhando, mostra isso para as pessoas. Que tempo não é objeção, muitas vezes é um motivo. Até quando você quer ficar sem tempo na sua vida, tá? Então vamos lá, outra dica, não tem um perfil. Cadu, não tem perfil, não sei vender, o negócio é muito difícil, blá, 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 tá bom? O que você faz? Sorria, concorde, e aí você vai, contornar a objeção de não tenho tempo. Aliás, não tenho perfil. Olha, eu também achava isso, porque eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de segmento. Eu sou advogado, etc. Mas eu aprendi, desenvolvi novas habilidades, e hoje eu sou uma pessoa muito mais realizada, profissional e pessoalmente. Isso aí seria valioso para você? Faz a pessoa refletir. Às vezes, o benefício em desenvolver algo novo é muito maior do que você achar que você não pode nada, né? Eu aprendi uma frase que falava assim, quando você para de aprender, você começa a morrer. Então, quando você para de aprender na vida, você começou a morrer, porque você não está disposto a fazer uma coisa diferente. Pô, que triste, né?
Que triste você não está disposto a aprender algo novo. Ah, eu não tenho perfil, não sei fazer. Mas é claro que você não sabe, eu não sabia também. Então, o que você acha de aprender algo novo? O que você acha de começar algo diferente para a gente poder desenvolver habilidades, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional? Outra coisa, olha, até entendo, mas sabe que nós temos o fulano na nossa equipe, que ele tem uma história muito parecida com a sua, e que ele vem tendo um grande sucesso na Juness? Cara, se ele conseguiu, você concorda que você também conseguiria? Olha, utilizando aí o exemplo social, né? A questão de você mostrar o resultado dentro do social e ele poder falar, poxa vida, é verdade, tô me enxergando dentro desse momento. A EO Black, ela disponibiliza diversos vídeos. Sigam os líderes da EO Black, da Juness, para que você possa utilizar os nossos vídeos para falar, ó, esse aqui também é advogado, esse aqui também é médico, esse aqui também é engenheiro, esse aqui também era ajudante de pedreiro, esse aqui também é cabeleireira, esse aqui também é não sei o que lá, para a gente poder utilizar esses vídeos, de repente, essas redes sociais, para mostrar para as pessoas que tem pessoas com o mesmo perfil que o dela tendo sucesso. Então, olha como isso aí é importante, é mostrar para elas que tem pessoas que fazem a mesma profissão que elas que estão tendo sucesso também, tá? E outra coisa, às vezes temos que fazer algumas coisas que não sabemos para conquistar aquilo que ainda nós não temos. Eu vou te auxiliar integralmente nesse desenvolvimento e será prazeroso. O que você acha disso? Da minha ajuda? Passa segurança para o seu prospecto. Muitas vezes ele está meio inseguro. Se você fala alguma frase que faz com que ele se sinta mais seguro diante de um eventual susto, né, ele vai começar a pensar de maneira mais positiva sobre começar a trabalhar com você, tá? Ah, eu não tenho dinheiro. Outro tipo de objeção, eu não tenho dinheiro. Contorna da seguinte maneira, por exemplo, esse é um problema comum a todos, concorda, porque é mesmo, gente. Isso é um problema comum para todo mundo. Para pensar hoje, quando você tem de saldo na sua conta corrente, não é preocupante? Muitas vezes fala assim, Cadu, eu tenho muito dinheiro. Que bom, abençoe muitas vidas com esse dinheiro. Agora, a grande maioria vende o almoço para comprar janta, gente. Então, isso é um problema comum de todos. Então, concorda com a pessoa. Não queira falar assim, tem dinheiro, vai, você é burro. Não faça isso, tá? Esse é um problema comum a todos. Mas, fazendo apenas o que você faz hoje, você acha que em 10 ou 20 anos você terá dinheiro para conquistar tudo que sempre sonhou na vida? Isso não te preocupa? Faz a pessoa pensar sobre isso, sobre todos os passos que ela vem dando nos últimos anos que levaram ela para onde ela está hoje. Se ela não entende que ela tem que fazer alguma coisa diferente para mudar o cenário, se as pessoas não têm R$2.000 no saldo na conta corrente, isso aí não pode estar certo, gente. Eu não tenho R$2.000 para comprar o combo Supreme. Pelo amor de Deus, olha que loucura isso. Tem pessoas que não têm R$1.000 para entrar com o combo básico. Como é que consegue estar 20 anos, 30 anos, 40 anos trabalhando e não tem R$1.000 para fazer um investimento? Isso é muito problemático, só que começa a fazer a pessoa refletir sobre isso, tá? Eu entendo pelo que está passando. Eu também estava quebrado quando eu comecei. Só que daí eu apertei um pouquinho nas contas, eu vendi alguns produtos e levantei o dinheiro necessário para começar. Você acha que isso aí é possível? De repente você começa vendendo, você vende uma caixinha de Ageless, vende outra caixinha de Ageless, levanta um dinheiro e começa comprando um combo. Olha como isso daí também faz todo sentido para as pessoas que eventualmente estão sem grana. Outro contorno de objeção. Cara, você pode parcelar sua compra no cartão de crédito. E eu vou estar do seu lado para que você venda os produtos, pague a fatura do cartão e já tenha lucro. Porque as pessoas elas não conseguem enxergar que elas às vezes pagam no cartão, parcela aí em 6 vezes no cartão de crédito, a primeira parcela vai cair só daqui 30 dias, e ela consegue ter 30 dias para poder vender meia dúzia de produtos e pagar o cartão inteiro muitas vezes. Só que você tem que passar segurança, você tem que estar fazendo patrocínio responsável, você tem que estar conectado com o seu prospecto. Se você não estiver conectado com o seu prospecto, com o seu novo distribuidor, isso é uma sacanagem com ele. Vamos dizer uma palavra pior, né? Se você não está fazendo um patrocínio responsável, acompanhando o seu novo distribuidor no começo do trabalho e ajudando ele, ensinando ele a vender, a recrutar, a apresentar, a fazer a divulgação, provavelmente você está sendo um baita de um sacana, né? Porque às vezes você vai lá, fecha, cadastra, vibra pelo cadastro e solta o seu prospecto, solta o seu novo distribuidor e nunca faz mais nada por ele. Então toma cuidado com como você está trabalhando com esse negócio, tá? E outra, cara, hoje a Juness oferece diversas formas de pagamento para o investidor, para o investimento inicial. Você concorda que se houver um pouquinho de organização financeira e de determinação, rapidamente você vai ter lucro? Porque às vezes a pessoa fala, meu Deus do céu, mas é muito difícil. Cara, às vezes tem que vender R$300 em produto por mês. Você concorda que se você tiver um pouquinho de organização e vender aí 20 sachês de Ageless no mês, isso é possível? Só que você precisa sentar, você precisa desenhar, você precisa mostrar isso para a pessoa como sendo algo possível, porque ela não está enxergando. Mostra isso para ela, desenha como é possível fazer esse negócio, mesmo com pouco dinheiro inicial, mesmo só com força de vontade. As pessoas, elas fecham as portas, você vai ter que ir lá e destravar, tá bom? Outra coisa, isso é pirâmide. Agora vem a parte legal, né? Vem a parte interessante aí, que tem muita gente que fala que é pirâmide.
E hoje, né, eu faço da mesma maneira, eu sorrio, eu concordo, eu contorno. Só que dentro de mim, eu vou ser muito honesto com vocês, dentro de mim, sabe o sentimento que me traz? Sabe o sentimento que eu tenho quando alguém fala para mim que isso aqui é pirâmide? Eu tenho um sentimento de pena, literalmente. Eu tenho um sentimento de pena. Eu tenho um sentimento de pena simplesmente porque aquela pessoa que fala para mim que é ignorante, ela não teve a educação necessária para poder ser uma pessoa um pouco mais inteligente. Só por isso. Porque hoje falar que esse negócio é pirâmide é a mesma coisa que falar que sei lá, que o banco é um sistema de agiotagem. É a mesma coisa que falar que, sei lá, gente, é algo tão bizarro alguém falar isso, é algo que foge tanto do atual, né? Foge tanto do conhecimento, e eu entendo isso, porque eu já fui muito de discutir com pessoas sobre isso, e eu só, você ganhou a discussão, Cadu? Ganhei muitas vezes, mas perdi amigos, né? Então, às vezes, ganhar a discussão nunca é melhor do que perder, nunca é melhor do que perder amigos. Só que hoje eu começo a pensar sobre isso, eu falo assim, nossa senhora, como falta educação, né? Como falta um pouco de estudo, como as pessoas falam algo sem saber, né? Tem muito achismo, né? Como as pessoas acham um monte de coisa e nunca se deram ao luxo de ler um livro, nunca se deram ao luxo de consultar uma fonte boa de pesquisa. Então, coloca aí, você que é distribuidor que está aqui hoje, coloca na sua cabeça uma coisa, as pessoas não têm culpa de ser ignorantes. A pessoa não tem culpa de ser uma pessoa sem educação. Sem educação no sentido de não ter educação, entendeu? Não ter informação, não ter conhecimento. Ela não tem culpa disso. Então, o que nós podemos fazer a respeito disso, Cadu? Ajudá-las a entender como o nosso modelo funciona. Educá-las nesse sentido. Isso é uma missão nossa também. Porque se a gente encontra pessoas que são preconceituosas, e o preconceito, pessoal, em todos os sentidos, é uma das piores coisas que existe no mundo, né? É o preconceito racial, o preconceito de tudo. Então, preconceito com relação a uma atividade profissional como é a nossa, é outra coisa. Se você ofender uma pessoa que trabalha com marketing de rede, é a mesma coisa que você ofender o lixeiro que cata lixo da sua rua. Sabe, é isso? Porque você trabalha com pirâmide, isso é um absurdo. É a mesma coisa que você falar, ô, seu lixeiro, filho da mãe, vai pra merda. É isso que está fazendo. É você ofendendo alguém por estar trabalhando com algo que é normal. Só que as pessoas não têm o discernimento para isso. As pessoas não têm educação, não têm o conteúdo, não têm o conhecimento, e mesmo assim se acham as donas da verdade, né? O pior que o ignorante só é o falso sábio. É aquele que acha que sabe de tudo, que fala, eu sei porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque já aconteceu isso aí, ao invés da pessoa ser humilde em reconhecer que não sabe coisa nenhuma e que ela tem que estudar para poder dar um parecer sobre a nossa atividade. Mas enfim, tá? Eu dei uma desabafada aqui também em uma aula, né? Vamos lá. Dar algumas dicas para você poder educar a seu prospecto com relação a esse tipo de objeção, que é triste, né, com relação a ela, mas é a nossa obrigação educar o mercado de maneira profissional. Mostrar para as pessoas que o nosso negócio, além de não ser pirâmide, é um negócio altamente lucrativo, uma profissão altamente nobre, que a gente ajuda muitas pessoas, que esse negócio é maravilhoso. Então, por exemplo, cara, infelizmente, eu concordo com você, existe muito desconhecimento com relação ao nosso segmento. Mas você sabia que, aí você pode usar muitas frases, gente, você tem que adquirir muito conhecimento e muito conteúdo para você poder contra-argumentar nesse momento. Você sabia que o próprio Ministério da Justiça do Brasil já se manifestou a respeito disso, esclarecendo essas dúvidas? Por exemplo, eu não sei se você que está aqui na conferência ouvindo esse treinamento, se você sabe que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, já publicou uma cartilha que diferencia a pirâmide de multinível. Então, assim, no próprio site do Ministério da Justiça do Brasil tem essa cartilha publicada. Houveram sessões de discussão sobre esse modelo de negócio no ano de 2013 aqui no Brasil. Então, assim, você tem que estar preparado, você tem que estar com a crença inabalável e com ferramentas para que você possa entrar numa objeção dessa, com qualidade, né? Senão a pessoa acaba te convencendo, eu já vi isso daí também, o prospecto acaba convencendo o distribuidor de que isso aqui é pirâmide. Olha que doideira isso daí, né? Então, cuidado, tá? Cuidado, você tem que estar com a crença muito bem fortalecida através do conhecimento, tá? Outra coisa, diversos economistas e empreendedores de sucesso recomendam a nossa atividade. Por exemplo, Flávio Augusto, geração de valor, Gustavo Cerbasi, o Donald Trump, que hoje é o presidente mais na mídia que existe, né? Mas quer queira ou quer não, ele é presidente dos Estados Unidos, já falou muito sobre isso quando ele era apenas empreendedor. Robert Kiyosaki, Paul Zempelzer, que é um dos maiores economistas do planeta. Então, são diversas figuras públicas, empreendedores e economistas de sucesso que falam bem sobre o nosso mercado, tá?
esse segmento, sabia que esse segmento existe há mais de 100 anos, e no Brasil é muito recente, por isso que existe esse preconceito, pela novidade, que é claro, né, pessoal, novidade traz um tipo de rejeição, isso é natural. Por exemplo, você não vê o Uber aí? O Uber tá cheio de gente reclamando, a Netflix já tem um monte de ação contra a Netflix. Sempre que acontece uma coisa nova, as pessoas tendem a... Eu lembro, pessoal, há 20 anos atrás, quando começou a ter internet, nossa senhora, o tanto que não teve de gente falando da internet, que pessoas iam entrar pela tela do computador na sua casa, era uma doideira. Então, é natural, coisa nova acaba tendo um tipo de preconceito, mas você tem que lidar com isso, tá? Diversas empresas tradicionais do varejo estão começando com um canal de vendas diretas. Então, por exemplo, a Boticário, a Cacau Show, a Magazine Luiza, a própria Avon e a Natura, né, Jequiti do Silvio Santos. Você pode dar diversos exemplos de no mercado tradicional de empresas que estão migrando para esse canal de vendas, porque a venda direta e o marketing de rede são canais de vendas maravilhosos que muita gente está ganhando muito dinheiro com isso. Não só os distribuidores, como as próprias empresas, porque vende-se mais. Então, mostre para ela também de maneira natural isso tudo. Além disso, você sabia que tem uma associação de muita credibilidade que regulamenta o nosso setor, a ABVD, aqui no Brasil? Então, olha isso daí, gente. Tudo isso você tem que ter de argumento. Muito argumento para você poder falar com as pessoas sobre esse tipo de... Tem muita outra coisa, tem muitas outras coisas, tá, gente? Tem muita coisa que a gente pode contra-argumentar, tem muita informação de qualidade, só que você tem que buscar essas informações para poder transmitir para essas pessoas de maneira profissional, tá? E aí você explica para ela qual é a diferença, a principal diferença entre pirâmide e multinível. A principal diferença é o seguinte: se há produtos de qualidade e um mercado consumidor para esses produtos, então não pode ser pirâmide, gente. Você acha que existe público para o nosso produto? A pessoa vai falar, pô, sim, eu consumiria, a outra consumiria, pronto. Então, como é que você pode falar que um negócio é pirâmide se tem produto de qualidade e um mercado consumidor? Na verdade, pirâmide não é o modo de trabalho, pirâmide é o esquema, pirâmide é o sistema operacional do negócio. O que a gente utiliza é o canal de distribuição de produtos e serviços chamado venda direta multinível. É isso que a gente faz. A venda direta multinível, ou marketing multinível, que muita gente fala aí, é um sistema de distribuição de produtos. O nosso negócio só seria pirâmide se não tivesse um produto ou um serviço que fosse comercializável, que despertasse interesse no mercado consumidor. Como a gente tem hoje produtos maravilhosos que despertam interesse, tem um mercado consumidor abrangente para a gente poder posicionar, é óbvio que não é pirâmide, pô. É óbvio que não é pirâmide. Então faz a pessoa refletir e tem argumentos para isso, tá? Ah, o produto é caro. Ai, Cadu, o produto é muito caro. Meu Deus do céu. Quando eu escuto isso daí também, eu falo, meu Deus do céu, que pena, né? Que pensamento pobre, né? Que pensamento mesquinho, que pensamento mais retrógrado, né? Ou você, hoje em dia, em pleno século XXI, você não enxerga que é muito mais barato você comprar uma calça jeans de R$100 que vai durar 2 anos do que você comprar uma calça jeans de R$20 que vai durar 3 meses. Ou, será que em pleno século XXI você não consegue enxergar que às vezes o barato sai caro, né? Que às vezes o pensamento de preço é diferente de valor? As pessoas não conseguem ainda. Gente, pensa, cuidado. O que eu tô falando para você é o seguinte: você tem que enxergar isso daí, mas não vai transmitir isso daí quando você for contornar uma objeção, tá? Vamos lá. Contorna a objeção do produto é caro como, Cadu? Meu, sabia que pode até parecer caro, mas você concorda que autoestima e juventude não tem preço? Quanto que você pagaria para ter uma aparência mais jovem, 10 anos mais jovem, 20 anos mais jovem? Faz a pessoa refletir sobre preço e valor, faz a pessoa enxergar que o que os nossos produtos oferecem são muito maiores do que o preço que se paga nele, tá? Outra dica, já pensei sobre isso, sabia? Mas aí eu percebi que eu passei a vida inteira gastando com cosméticos que nunca me trouxeram resultado nenhum. Concorda que isso sai mais caro do que usar os produtos da Juness? Às vezes a pessoa está aí usando há 500 anos o cosmético Reba da empresa XPTO e já gastou aí, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais a vida inteira gastando em cosméticos que nunca trouxeram resultado nenhum, aí a pessoa acha que um produto da linha Luminés é caro, sendo que em 1 mês, 2 meses vai trazer um resultado que uma vida não trouxe utilizando outros cosméticos. Faz a pessoa refletir sobre isso, tá? Outra coisa, eu até entendo, mas para pensar um pouquinho. Se não há nenhum outro produto no mercado que entrega um resultado similar ao que a gente entrega, o nosso produto é caro comparado ao quê? Porque para falar que um produto é caro, tem que ter algum que é barato, né? O nosso produto é comparado a quê? É caro comparado a qual outro produto? Que outro produto tem fator de crescimento de célula-tronco humana? Que outro produto é um nutricosmético tão completo com 12 gramas de colágeno hidrolisado por porção? Que outro produto oferece resveratrol nessa quantidade e antioxidantes? Que outro produto tira a ruga em 2 minutos?
Que outro produto? Não existe comparação. Então, vai falar que é caro? Por quê? Comparado a quê? Né? E outra dica. Cara, alguns produtos podem até atingir um público diferenciado. Mas quem que não pagaria R$20 num creme instantâneo para ir num casamento sem ruga, por exemplo? Porque as pessoas falam assim, é caro, é caro, é caro. Muitas vezes ela está falando que é caro só por causa do sérum. Só por causa do sérum. Eu ouvi falar que o produto é caro, que só atinge classe A e classe B. Principalmente se você tem algum amigo que trabalha em outra empresa de vendas diretas, em outra empresa de marketing de rede. Essas outras empresas, eu vou falar aqui para você, essas outras empresas, elas treinam as pessoas falando que a nossa empresa é muito boa, o produto ele é muito bom, mas é muito caro, que não atinge o Brasil inteiro, o que é a maior besteira do planeta. E normalmente elas tiram esse tipo de argumento, esse tipo de lavagem cerebral para os consultores dele, para os distribuidores dele, pelo preço do sérum. Quem que no Brasil tem qualidade, tem disponibilidade de pagar R$500 num creme? Mas peraí, gente, tudo bem, o sérum custa R$500, mas o Ageless custa 20, o Naara custa 100, o Body custa 250, o Cleanser custa 200. A gente não está falando de um... E hoje, e outra, né, gente? Uma coisa é você pagar 500, a coisa é 10 vezes 50. Hoje em dia tudo se parcela na vida. E isso é até uma própria coisa de preconceito, porque eles estão dizendo para as pessoas que pobre gosta de coisa ruim. Quem disse que pobre gosta de coisa ruim, gente? Quem diz que pobre não tem condição hoje de pagar um produto bom para poder, de repente, dar um baita de um resultado? Quem diz que pobre não tem autoestima? Isso é uma grande besteira, isso é uma grande idiotice. Quem diz que pobre não tem smartphone? As pessoas ficam aí, porque não entra na classe D, classe C. O preconceito vem dessas pessoas mesmas que pensam nisso. Porque o nosso negócio, ele é assim universal. Gente, eu vendo o Ageless para minha faxineira. Ela foi já em 2, 3 casamentos usando o Ageless. Ela usa Ageless quando tem uma confraternização com as amigas dela. Ela paga R$20, R$15, R$10, uma caixinha lá. Ela compra, porque ela pode. R$20 penetra em qualquer classe social. O Naara, o benefício que ele traz, R$100, penetra em qualquer classe social. Parcela em 2, 3 vezes aí pro seu prospecto. Duvido que uma pessoa não pague aí R$30 por mês num produto como o Naara. Duvideo-dó, tá? Então, assim, toma muito cuidado para não achar que o produto é caro, gente. Caro é morrer feio. Caro é você achar que as pessoas vão falar assim, nossa senhora, eu quero usar meu produto pro resto da minha vida porque aquele ali é muito mais caro do que eu uso. Quando, na verdade, o que ela usa não traz resultado nenhum há 25 anos. Há 25 anos tá lá passando o creminho da Dona Clotilde e tá lá passando o creminho, passa o creminho, esse produto, e tá envelhecendo mais com o produto do que estaria sem ele. Então, toma cuidado, aprenda a diferenciar preço e valor e a fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, tá? E, por fim, algumas outras objeções que aparecem, né? A última, né, na verdade. Encontrei pessoas vendendo pela internet mais barato do que a empresa fala, do que o site, etc, né? Porque eu vi gente no Mercado Livre, eu vi gente vendendo na Amazon, porque eu comprei de não sei aonde, que é mais barato, tá? Vamos aprender a lidar com essas objeções. O que você vai fazer? Sorria, concorde e contorne. Exemplos de contornar a objeção com relação a isso, que é a última. Primeiro exemplo. Infelizmente, nós temos muitas pessoas antiéticas no mundo. Mas você sabia que a Junés proíbe esse tipo de venda e até processa algumas pessoas que cometem esse tipo de infração? Para pensar nisso daí, gente. A gente, às vezes, fica querendo, sei lá, né? A gente fica meio que triste, né? Porque tem gente vendendo, porque tem gente vendendo. Gente, espertinho, antiético, criminoso, bandido, gente do mal, existe, cara. Existe. E a Junés, sempre que ela vê alguma coisa, que a gente faz a denúncia lá por corporativo, ela toma as medidas dela, ela entra com processo, ela faz tudo que ela tem que fazer, mas a gente às vezes gasta tanta energia com gente que não vale a pena nem 1/10 do que a gente gasta de energia com ela, né? Vamos atrás de gente boa, vamos atrás de atender o nosso prospecto com pessoalidade, vamos atrás de sermos éticos, de sermos honestos, de sermos bons, porque a gente sempre vai vencer. O bom sempre vai vencer, gente. O que a gente não pode é perder toda a energia do nosso bem com uma pessoa que é do mal. Então toma muito cuidado para não ficar focando no problema. Foca no seu atendimento, foca no contorno da objeção, foca em ter argumento, foca em atender com pessoalidade, tá? Já me deparei com isso, viu? Mas, eu aprendi que a pessoalidade nunca será substituída por nenhuma compra online. Eu ganhei a confiança de todos os meus clientes e hoje não tem esse tipo de problema. Isso faz sentido para você? Porque às vezes você vai estar apresentando o plano para alguém
e essa pessoa chega para você no final e fala assim, mas já vi gente vendendo na internet, eu vou ter esse tipo de problema? E aí você contra-argumenta dessa maneira. Fala, cara, eu já tive esse tipo de problema no meu dia a dia, mas o que manda no nosso negócio é a pessoalidade, e nunca ela vai ser substituída pela internet. Eu ganhei a confiança de todos os meus clientes e hoje eu não tenho mais esse tipo de problema, porque os meus clientes confiam tanto em mim, viram que eu sou uma pessoa tão séria, tão ética, entrego um produto tão bom para ela, e que ela hoje nem olha para a internet mais para comprar mais barato. Para isso, tá? Outro tipo de argumentação. Cara, isso é um problema muito sério, especialmente porque muitos clientes estão sendo enganados porque estão comprando produtos falsificados e a Junés não se responsabiliza por isso, sabia disso? Porque muita gente fala, tá mais barato na internet, aí vai lá e compra o sachê do Ageless, chega preto, o creme do Ageless é amarelo, aí aperta o sérum, ele é verde, ao invés de ser rosinha, e aí fala assim, nossa, o produto não funciona. Claro, você comprou falsificado, que foi atrás do mais barato. Então, toma cuidado também e orienta o seu prospecto com relação a produtos falsificados no mercado, tá, gente? Como eu disse, existem pessoas do mal em todo lugar, tá? E, por fim, a Junés proíbe a venda em canais online, a não ser através do seu próprio site oficial. Sendo assim, eu preferiria comprar produtos de alguém ético do que de alguém que está cometendo alguma irregularidade, você concorda? Porque se a pessoa falar para você, não, prefiro comprar mais barato. Então, assim, o seu próprio prospecto já não vale a pena. Eu sou assim. Se o cara vem para mim, não, porque o cara tá vendendo mais barato, eu vou comprar dele. Eu falo, vai com Deus. Eu tenho certeza, se eu tiver feito um trabalho profissional, passa algum tempo, ele manda um WhatsApp para mim. Pô, cara, aconteceu tal coisa, eu queria comprar de você. É assim que acontece. Porque eu não fico gastando energia. Eu mostro a argumentação, eu contorno, mas também não fico implorando, compra comigo. Não, eu sou profissional. Se ele quiser, a argumentação foi feita, eu contornei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora, se mesmo assim ele quiser ir atrás dos antiéticos, quiser ir atrás da imoralidade, ele que vá. É até bom, porque eu não quero gente do mal perto de mim. Tá? Bom, essas são as dicas sobre principalmente essas 6 maneiras de objeção que eu passei para vocês, tá? Eu vi que teve muita gente comentando aí no chat, né? Mas eu, infelizmente, não consegui acompanhar, porque senão eu perdi a minha linha de raciocínio aqui. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, curte aí minha página, manda um e-mail para mim através do meu site lá, a gente pode trocar uma ideia. Esse treinamento ele fica gravado aqui no site da EOBlack, no canal da EOBlack no YouTube. Então você pode assistir esse treinamento sobre objeções sempre que você quiser. Compartilha aí com a sua equipe, que eu acho que muita gente está passando por esse tipo de objeção e muitas vezes não está sabendo lidar com elas e está acabando se frustrando, porque não está se trabalhando de maneira profissional suficiente para poder contornar cada uma delas. Como eu disse, foram algumas dicas, foram algumas estratégias que eu utilizo e alguns argumentos que eu utilizo diante de cada objeção. Por favor, não levem isso no sentido de, então tem que ser assim. Não tem que ser assim. Você tem que trabalhar de maneira com que você se sinta confortável diante dessa argumentação. Porque às vezes eu usei alguma argumentação aqui que faz sentido para mim, que é a minha história, e às vezes não faz sentido para você. Utiliza o conceito, utiliza a filosofia, utiliza a métrica que eu te passei, e aí você coloca um pouquinho de você dentro de cada argumentação, certo? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Curte aí minha fanpage, curte aí minhas redes sociais. Estamos sempre junto. Juro mesmo, cara, eu gosto muito de contribuir com cada um, porque eu tenho uma missão pessoal de profissionalizar esse mercado e eu conto com a ajuda de vocês para que nós construamos aí nesse ano de 2017 um ano maravilhoso, mas especialmente um ano cheio de profissionais. E quando você se profissionaliza nessa indústria, você nunca mais passa dificuldade financeira na vida. Valeu? Um beijo, fiquem com Deus, tamo junto. Um abraço, boa semana, gente.